Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos estar iniciando a terceira etapa do processo de enfermagem, né, que é a etapa de planejamento. A gente já viu o histórico de enfermagem, que consiste de uma boa anamnese e do exame físico. A gente aprendeu a ver os diagnósticos de enfermagem, a como estar utilizando esses diagnósticos e procurando eles na NANDA. E essa terceira etapa que a gente chama de planejamento de enfermagem, né? O que eu espero desse meu paciente e o que eu vou fazer para que ele consiga resolver esse problema dele, né? Então, retomando a resolução do COFEN, né, que faz com que isso seja um ato privativo do enfermeiro, número 359 de 2009. O que ela fala lá que é planejamento? É determinar os resultados que se espera alcançar, então eu estou falando em resultados esperados, e eu estou falando em ações ou intervenções de enfermagem que vão ser realizadas para uma pessoa, família ou coletividade num dado momento do processo saúde e doença que foram identificadas nessa primeira fase do diagnóstico de enfermagem, tá? Então, quer dizer o quê? Que essa ação ela vai ter que ser planejada com base na observação, vai ter que ter uma análise do comportamento desse paciente, ter uma noção de como que é a condição desse caso clínico desse paciente. Tudo isso para a gente estabelecer, né, as prioridades, ou seja, aqueles problemas urgentes que vão estar envolvendo a estabilidade hemodinâmica desse paciente, ou seja, ele tem um risco de morte, então é algo que a gente precisa fazer de forma urgente. A gente tem que fixar ou tentar fixar um resultado esperado, quando possível, junto com esse paciente e evitar complicações, problemas decorrentes da falta de cuidado. Então, nessa etapa, a gente vai definir algumas metas, né, e traçar alguns objetivos. E para isso é importante que a gente escreva sempre de forma clara e concisa, né? Que os resultados esperados e as prescrições de enfermagem elas sejam centradas, ou seja, elas sejam focadas no paciente e não no profissional, não no enfermeiro, não no médico. Para isso, o que eu sugiro? Que vocês pensem sempre o quê? O paciente irá melhorar, readequar, né? Então, ele sempre irá alguma coisa, esse paciente, tá? Estar relacionado ao título de diagnóstico, não posso querer encontrar um resultado se eu não conseguir classificar como um diagnóstico de enfermagem. Não tem como eu fazer uma prescrição de um cuidado se eu não tenho um diagnóstico de enfermagem. Então, sempre tem que estar associado o planejamento, as prescrições, os resultados esperados e as intervenções com o diagnóstico que eu já encontrei na segunda etapa. Então, lembre-se, eu não prescrevo algo que não foi descrito no diagnóstico. Ser alcançável, tá? Ter metas realistas. O paciente está extremamente mal e a gente colocar como resultado esperado o paciente ter alta até o final do mês desse setor, né? Tem que ser algo palpável, algo realista, que a gente consiga ir avaliando ao longo do tempo, tá? Com ter um limite de tempo, eu tenho que estabelecer uma meta, né? Eu quero que ele melhore em 1 hora essa condição, esse problema que eu encontrei agora. Eu quero que ele melhore em 15 minutos, em 30 minutos, em 1 mês. Então, isso eu tenho que estar identificando e estar apontando. Daí vocês podem perguntar assim, e outra coisa, ser mensurável, né? Esse resultado e essa prescrição, ela tem que ser mensurável, tem que conseguir determinar se está dando certo, se não está dando certo, né? Porque vocês podem perguntar, mas e se os resultados não estiverem sendo alcançados, o que a gente faz? Primeiro, vai ter que reavaliar os diagnósticos. Será que esse paciente realmente tinha esse diagnóstico de enfermagem? Segundo, eu vou ter que rever os prazos estipulados. Eu não posso querer obter prazos que não são palpáveis, né? Que não são fáceis de a gente conseguir. E por último, a gente tem que cuidar e rever os cuidados prescritos, tá? Para esse paciente.
gente tem uma taxonomia, o que é isso? É um sistema de classificação que vai estar padronizando, né, para igual os diagnósticos de enfermagem, né? A gente vai ter uma padronização desses resultados esperados, que a gente chama de NOC, e dessas intervenções de enfermagem, que a gente chama de NIC. A gente também pode estar utilizando a CIP, que é uma classificação internacional para a prática de enfermagem. Mas nós, aqui na disciplina, mais comumente é utilizado a classificação de NIC e NOC, ok? Pensem o quê? Que esse NOC vai ser uma terminologia, né? Mas para que ter, né? Primeiro, para revelar o impacto desse cuidado, né? Para mim ter um raciocínio clínico, para mim prevenir complicações. Então, é extremamente importante eu pensar no que eu espero desse paciente, o que é esse resultado, Então, vai ser uma reação, né? Vai ser uma reação, ou uma percepção, ou um comportamento, tanto do meu paciente, quanto da família dele, quanto da comunidade, que vai estar medindo as respostas às minhas intervenções. A primeira classificação foi feita em 1991 e atualmente, em 2016, a gente tem a classificação de NOC com 540 resultados esperados, tá? Quando a gente escolhe a NOC, o enfermeiro, ele faz uma descrição do resultado atual e escolha do resultado desejado. Ou seja, como que eu quero que esse paciente fique, que ele melhore, tá? Um grande erro de enfermagem, um dos maiores erros, né, é a gente querer passar direto do diagnóstico de enfermagem para a intervenção, sem analisar ou sem planejar o que você espera desse paciente, né? E os resultados, eles têm que ser identificados antes das intervenções, né? Eu primeiro preciso ter um objetivo para depois eu traçar metas para esses objetivos, certo? Pense num exemplo de viajar. Quando vocês vão viajar, a primeira coisa que a gente faz é um planejamento, né? Para onde que eu vou, né? Que rota eu vou utilizar? Eu não vou já ir pegar o carro e sair acelerando. Eu tenho que encher o combustível, eu tenho que ver a rota, eu tenho que ver o horário, né? Eu tenho que ver vários itens, né? Onde eu vou ficar, né? Então, vocês não podem simplesmente já ir direto para essas intervenções, tá? Um exemplo, então, para ficar mais claro. Como a gente não tem e não utiliza todas essas classificações, a gente que vai estar determinando o que a gente espera, esse resultado esperado. Apesar de ter uma classificação, né, uma taxonomia, a gente vai estar deduzindo o que a gente espera desse paciente. Então, como que funciona? Olha aqui, um diagnóstico. Integridade da pele prejudicada na região sacral. O que eu espero desse meu paciente? Lembra lá que a Pro falou? O paciente irá alguma coisa, ó. O paciente irá ter a integridade da pele melhorada na região sacral. O que faltou aqui? Botar um tempo, né? Em que período de tempo ele vai estar melhorando essas condições da pele dele, da região sacral? Um outro exemplo. Déficit no autocuidado para banho e higiene relacionado à sedação instituída, evidenciada por sujidades no couro cabeludo e cavidade oral com presença de grumos e halitose. O que eu espero desse paciente, né? Que o paciente apresente a higienização corporal e bucal adequadamente pela equipe de enfermagem em até 6 horas. Aqui eu estabeleci um tempo, né? Então, lembre-se sempre que eu tenho que esperar alguma coisa, eu tenho que determinar o tempo. Então, vamos pensar na prática. Aquele primeiro estudo de caso que a gente construiu o raciocínio junto, né? Daquela pessoa que tinha 57 anos e vários problemas de enfermagem. O que eu achei de diagnóstico? Troca de gases prejudicada, caracterizada por padrão respiratório anormal e taquicardia, relacionada a seu estado de saúde atual e estabilidade dos sinais vitais. O que eu espero aqui? Qual que é o meu resultado esperado em relação a isso? Que o meu paciente apresentará uma melhora desse padrão respiratório em até 1 hora. Por quê? Porque ele está com essa troca de gases prejudicadas e isso é um risco que a gente tem que tentar resolver o quanto antes, certo? O segundo, nutrição desequilibrada,
menor do que as necessidades corporais, caracterizado por ingesta de alimentos menor que a ingestão diária recomendada relacionada à ingestão alimentar insuficiente. O que eu quero desse diagnóstico? Que o paciente receba orientações quanto às necessidades de adquirir um hábito alimentar equilibrado durante a sua permanência na unidade. Também estou dando tempo, um prazo, vocês viram? Terceiro exemplo, volume de líquidos deficiente, caracterizado por alterações no turgor da pele, aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, relacionada à ingestão de líquidos insuficiente. O que é o meu resultado esperado? Que ele apresente melhora desses sinais vitais em até 1 hora, porque isso é um risco extremamente alto para o meu paciente. E o que mais? Uma orientação enquanto ele estiver nessa unidade quanto à ingesta hídrica. Aí aqui tem os exemplos dos outros 3 diagnósticos de enfermagem, leiam com calma e vamos praticar, né? Qualquer dúvida, a Pro tá no fórum, tem a sala de café e tem o e-mail da Pro para vocês estarem tirando essas dúvidas, ok?